Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à Masterclass da Jornada do Investimento. Eu sou a professora Priscila Fernandes e estarei com vocês nessa jornada. A Jornada do Investimento é uma metodologia de construção de riqueza criada por mim, pautada no tripé Mindset, Objetivos e Conhecimento de Finanças. Aí você me pergunta, Priscila, por que uma masterclass de investimentos tem que falar de mindset? Eu vou te falar que o mindset é fundamental para o desempenho da sua jornada do investimento. Com 18 anos, eu entrei para a faculdade de economia porque eu queria aprender a cuidar do meu dinheiro. Na minha família já tinha tido histórias de pessoas que ganharam muito dinheiro e que também perderam muito dinheiro, e eu não queria isso para mim. Então, eu decidi ir estudar economia. Os anos se passaram, eu nunca contraí dívida, mas eu também não investia. Eu tinha apenas uma previdência privada no banco que eu tinha conta. Até que um dia, no meu emprego, eu estava conversando com uma senhorinha que mal sabia ler e escrever, e ela estava me contando dos seus investimentos. Foi então que caiu a ficha. Como eu, que desde os 18 anos já tinha consciência que precisava estudar sobre investimentos, não investia, tinha um bom emprego, e uma senhorinha que mal sabia ler e escrever, com um salário pequenininho, tinha investimentos. Foi então que eu fui em busca do autoconhecimento e conheci o Bob Proctor. E o Bob Proctor me ensinou que para ser rico precisava ter a mentalidade, o mindset da riqueza. Bom, a partir desse momento eu comecei a desenvolver o mindset do investidor. Comecei a fazer meditação, a ler sobre mentalidade, a mudança de mindset, e hoje ainda estou nesse processo evolutivo, mas muito melhor do que eu estava há alguns anos atrás. Antes de apresentar a vocês a jornada do investimento, eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena reflexão da importância de se investir. Bom, nós seres humanos, nós temos desejos, necessidades, sonhos que só serão alcançados se nós tivermos sucesso financeiro, porque tudo precisa de dinheiro. O grande objetivo da educação financeira é alcançar a independência financeira. Mas o que é independência financeira? Independência financeira é você ter um patrimônio suficiente para te gerar uma renda passiva que seja capaz de pagar todas as suas despesas mensais. E por que isso é importante? Porque isso, te dará a liberdade para viver uma vida plena, para você só fazer o que você tem vontade. Enquanto você está endividado, você trabalha num emprego que você não gosta para pagar os seus boletos no final do mês. Isso não é uma vida bem-sucedida. Isso não é ter uma vida plena. Segundo o jornal The Guardian, os maiores arrependimentos dos idosos é não terem ido em busca dos seus sonhos, é ter passado muito tempo trabalhando e pouco tempo com a família e os amigos. É isso que você quer para a sua fase de mais idade? A decisão é sua. Então, agora que a gente está mais consciente da importância da educação financeira, da importância de trilhar a jornada do investimento, vamos a ela. Bom, como eu falei, o primeiro pilar dessa jornada é o mindset.
Nossas crenças pessoais, elas têm o poder de influenciar os nossos desejos e a nossa capacidade de realizar esses desejos. Uma simples crença a respeito de si mesmo é capaz de produzir efeitos profundos no indivíduo. Então, mindset é a forma como a pessoa enxerga um determinado fenômeno, é a forma como a pessoa enxerga a sua vida. Carol Dweck, em sua longa pesquisa, verificou que há 2 tipos de mindset, e o mindset de cada um tem o poder de determinar como será a sua vida. Felizmente, podemos, por meio do aprendizado e de muita disciplina, mudar o nosso mindset. Quem apresenta um mindset fixo acredita que suas qualidades são imutáveis. Com isso, o indivíduo vive uma constante necessidade de provar que possui as habilidades para ser bem-sucedido, pois não lhe agradaria não ter as características necessárias para ser um bom profissional e um bom homem. Cada situação que a vida lhe apresenta exige uma confirmação da sua inteligência, da sua personalidade, do seu caráter. Ou seja, ele vive sempre se avaliando e sendo julgado. Já o mindset de crescimento se baseia na crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio do esforço e do aprendizado. Você é capaz de tudo. Você pode construir a vida que você quiser. Embora as pessoas possam diferir umas das outras de muitas maneiras em seus talentos, aptidões, interesses, temperamentos, cada um de nós é capaz de se modificar e se desenvolver por meio da dedicação e da experiência. Sabendo disso, podemos dizer que o mindset do investidor é a forma como a pessoa enxerga a sua vida financeira. Todos que desejam se tornar um investidor necessitam passar de um mindset de pagador, ou seja, um mindset fixo, para o mindset de investidor, o mindset de crescimento. Então, quais são as características do mindset de pagador? Ele não aceita perder, então ele não investe em renda variável, não investe em conhecimento, porque as habilidades dele são imutáveis, inatas. Ou ele nasceu com as habilidades, ou ele nunca terá as habilidades. Então, para que investir em conhecimento? Ele pensa, se ele não nasceu com aptidões matemáticas, ele vai dizer, investimento não é para mim. Ele investe em passivos. Né? O que é investir em passivos? É investir em coisas que vão lhe gerar despesas. Tem visão de curto prazo, né? Não se planeja para o futuro, paga primeiro as contas, e aí, né, quem está no controle quando você paga primeiro as contas? As contas. Você é servo do seu dinheiro. Já o mindset de investidor tem as seguintes características: aceita correr riscos controlados, investe em conhecimento, porque ele é capaz de aprender qualquer habilidade, qualquer competência que ele julgue necessário para a trajetória dele, investe em ativos. O que é investir em ativos? É investir em coisas que vão lhe gerar renda. Tem visão de longo prazo, né? Ele se planeja, ele sabe aonde ele está e sabe aonde ele quer chegar e paga-se primeiro. Se pagando primeiro, quem é que está no controle? Você. Você está no controle da sua vida financeira quando você determina qual vai ser o percentual do seu salário que você vai poupar e o restante você pode pagar as suas despesas. Bom, T. Harv Eker diz que o princípio da riqueza consiste em pensamentos que conduzem a sentimentos
e esses sentimentos conduzem a ações e essas ações conduzem a resultados. Mas de onde vêm esses pensamentos? Do seu mindset. Para Harv Eker, 4 elementos vão te fazer mudar de mindset. Primeiro, a conscientização. Você não vai mudar algo que você ignora, né? Então, você precisa se conscientizar que você tem um mindset de pagador de boletos. Segundo elemento é o entendimento, é você compreender que a sua maneira de pensar veio de fora, veio dos ensinamentos dos seus pais, das suas experiências de vida, né? E aí tem o terceiro elemento, que é a dissociação. Se você sabe que esse pensamento veio de fora, você tem a oportunidade de se dissociar desse pensamento e construir um novo pensamento. Só depende de você, se você quer largar esse pensamento ou se quer continuar com ele. Se você decidir largar esse pensamento, se dissociar desse pensamento, você vai para o quarto elemento, que é o recondicionamento, que é a reprogramação mental, por meio de uma programação verbal, ou seja, a partir desse momento, você vai mudar a sua maneira de falar. Você não vai mais dizer investimento não é para mim. Você vai dizer eu posso, eu sou um investidor de sucesso. Repetidamente, essas palavras vão fazer com que você acredite nelas e que você se torne elas. Além disso, você vai acabar sentindo uma necessidade de se afastar de pessoas que não estão na mesma sintonia que você. Em contrapartida, você vai começar a se inspirar em pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Além disso, uma excelente forma de mudar de mindset é por meio da leitura. O investidor de sucesso, ele é um leitor voraz. Bom, você pode começar por esses 4 livros. O Poder do Hábito, onde Charles Duhigg faz uma pesquisa maravilhosa sobre como você pode mudar de hábito. Leia também Pai Rico, Pai Pobre, né? Como eu falei, nossas crenças que formam o nosso mindset vieram do que os nossos pais nos ensinaram, né? E o Robert Kiyosaki, ele teve essa sacada, né? Ele viu como um pai rico ensina ao seu filho. Esse livro é sensacional. Todos que começarem na jornada do investimento deveriam ler esse livro. Bom, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, eu não preciso nem dizer, né? A gente já até fez aqui um exercício dele, e ao longo do livro ele propõe uma série de exercícios para a gente mudar o nosso mindset. E o Bob Proctor, né, que foi o primeiro autor que eu tomei conhecimento, ele escreveu o livro Você Nasceu Rico, e ele bate na tecla do mindset, né? Para o Bob Proctor, mudar o mindset é fundamental para você mudar de vida. Bom, esses 4 livros, né, só o início dessa caminhada da leitura. Eu recomendo que vocês leiam pelo menos um livro por mês. É claro que o hábito da leitura, né, você deve começar aos poucos, né? Comece lendo 5 minutos por dia, 10 minutos, e quando você vir, você já vai estar lendo um livro por mês. Bom, já que falamos sobre o mindset, podemos ir para o segundo pilar da jornada do investimento, que é estabelecer os objetivos. Você deve estar meio perdido, né? Não sabe nem por onde começar, mas uma forma eficaz de você estabelecer os objetivos é com 4 perguntas-chave. O que eu pretendo fazer com o dinheiro? Ou seja, esse dinheiro que eu estou poupando vai ser para quê? Para que eu quero esse dinheiro? É para minha aposentadoria? É para viagem?
É para reserva financeira? Para que eu quero esse dinheiro? A outra pergunta é: quando esse dinheiro será utilizado? Em que momento? Né? Para daqui a 2 anos, para daqui a 20 anos? É para eu poder utilizar a qualquer momento? Né? Quando eu vou utilizar esse dinheiro? Terceira pergunta: quanto espero ter no final do período? Bom, é para a minha viagem? Quando eu farei essa viagem? É para a aposentadoria? Quando eu pretendo me aposentar? E a quarta pergunta: quanto preciso poupar mensalmente para ter essa determinada quantia de dinheiro no final do período? Né? Então, digamos, se eu vou fazer uma viagem que eu preciso de 30 mil reais, né, quanto eu preciso poupar mensalmente para daqui a 2 anos, quando eu for fazer essa viagem, eu ter os 30 mil reais? Com essas perguntas, você passa a já ter uma noção de como você traçar os seus objetivos. Uma outra forma também é com as metas SMART, que é uma metodologia muito eficaz de estabelecimento dos objetivos. SMART são as iniciais, né, de como devem ser as suas metas. S de specific, né, ela tem que ser específica, você tem que ter uma meta clara, né, você não pode dizer que você quer ganhar dinheiro, você tem que dizer quanto de dinheiro você quer ganhar. Mensurável, você precisa conseguir medir, você precisa saber se você está indo no caminho certo, se você precisa tomar alguma medida corretiva. Então, se você quer aumentar a sua renda, quanto você quer aumentar a sua renda? Eu quero dobrar a renda. Então, eu já sei, né, que se eu não dobrar a renda, eu não alcancei o meu objetivo. Então, dobrar a renda é uma meta mensurável. Se eu ganho 1.000, qual é o meu objetivo? É ganhar 2.000. De alcançável, né? Eu não posso ter uma meta fácil demais, que não, eu nem gaste energia, né, tentando alcançar, mas também não posso ter uma meta que eu não acredite que seja factível. Por mais que estudando o poder da mente a gente sabe que a gente pode tudo, né? Convém nesse início, aonde a gente ainda está mudando de mindset, a gente traçar uma meta menor, mas que a gente acredite que a gente seja capaz de alcançá-la, né? Porque se a gente não acreditar que a gente é capaz de alcançar essa meta, o que vai acontecer? A gente vai desistir dessa meta. Bom, R é de relevante. A meta precisa ser relevante, ela precisa ser importante para você, ela precisa fazer sentido para você, porque senão, ao longo dessa jornada, você vai desistir. E tem que ser temporal. Toda meta tem que ter um prazo para ser alcançada. Então, se é juntar 30 mil reais para fazer uma viagem, quando essa viagem vai ocorrer? Daqui a 2 anos. Então, essa meta vai ser alcançada daqui a 2 anos. É uma meta temporal. Eu acredito que com essas 4 perguntas-chave e com as metas SMART, fica mais fácil para você estabelecer os seus objetivos. E aí, vamos organizar as nossas finanças, né? Eu tracei aqui um planejamento familiar da renda, né? Onde eu coloquei 50% da sua renda para despesas obrigatórias. O que são despesas obrigatórias? São despesas, como o nome diz, né? Elas são obrigatórias. Você não pode abrir mão delas porque você precisa delas para viver. Por exemplo, aluguel, compras de supermercado, luz, gás. Você precisa pagar essas contas para a sua sobrevivência, né? Você não pode eliminá-las, mas você pode reduzi-las. Já as despesas não obrigatórias, né, são as despesas que você aceita ter, mas que se sua renda diminuísse, se acontecesse algum imprevisto, você poderia eliminá-las. Por exemplo,
TV a cabo, um curso de pós-graduação. Essas despesas devem consumir apenas 20% da sua renda. Bom, então, despesas obrigatórias, 50%, e despesas não obrigatórias, 20%. Sobra 30%. 10% é para você construir a sua reserva de emergência, né? Que é uma quantia de dinheiro que você poupa para algum imprevisto. Pode ser algo simples, como uma máquina de lavar que pifou, como até uma perda do emprego. Qual é o valor dessa reserva de emergência? Varia de 6 meses a 1 ano do seu salário. Se você tem um emprego estável, né, 6 meses já é adequado, mas se você tem um emprego que você não tem uma renda fixa, você é um autônomo, convém que você junte 12 meses da sua renda. Essa reserva de emergência, ela deve ser composta por produtos de renda fixa, porque são produtos que têm estabilidade, né? Já que você pode utilizar esse dinheiro a qualquer momento, convém que ele não tenha oscilações, para você não precisar usar no momento de queda desse rendimento. Ele também tem que ter liquidez diária, porque você pode acessá-lo a qualquer momento. Já a poupança de longo prazo, você deve dispor 20% da sua renda, que é para a sua aposentadoria. E aí, nessa aposentadoria, você já tem uma gama de produtos maiores, porque você pode deixar o dinheiro naquele produto por mais tempo. E aí você terá uma rentabilidade maior. É possível que você não consiga poupar 20% da sua renda para aposentadoria. Não tem problema, né? Comece com R$50, mas apenas comece. E depois que você formar a sua reserva de emergência, né, de 1 ano do seu salário, você pega essa parcela de poupança de 10% e começa a construir a sua reserva de médio prazo, que é a reserva para você realizar os sonhos. Porque a gente se planeja para o futuro, mas a gente não pode abrir mão do presente. Essa jornada do investimento, ela tem que ser feliz ao longo do tempo. A gente não pode se privar de tudo em busca de uma independência financeira que ocorrerá daqui a 10 anos, mais ou menos, né? A gente precisa viver o hoje. A gente não pode viver o hoje achando que o amanhã não existirá, mas a gente não pode abrir mão do presente. Bom, eu quero deixar claro que esse planejamento foi elaborado por mim, né? Mas você deve criar o seu planejamento financeiro. Afinal de contas, você faz o seu dinheiro e você decide como você vai gastar o seu dinheiro e quanto do seu dinheiro você irá poupar. Bom, traçando os objetivos, a gente vai para o terceiro pilar da jornada do investimento, que é o estudo de finanças, né? Se você nunca estudou finanças, nunca estudou matemática financeira, nunca estudou economia, pode ser que você ache que é um mundo complexo, uma sopa de letrinhas, mas não é. Basicamente, o mundo dos investimentos consiste em ou você empresta dinheiro, né, ou você vira credor, ou você vira sócio. O retorno dos investimentos, ele também pode ser fixo ou variável. A gente tem a renda fixa, né, que é a classe de investimentos no qual o retorno tem regras pré-estabelecidas, e a renda variável, que os investimentos não têm regras fixas de retorno, inclusive podem até gerar prejuízo. Bom, então, nesse mundo de que ou você empresta ou você vira sócio, né, quando você investe em debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Quando você compra ações, você está virando sócio de uma empresa.
Em ambos os casos, você está financiando as atividades daquela empresa, só que uma hora você está emprestando dinheiro, noutra hora você está se tornando sócio. A renda fixa, né, ela tem dois parâmetros, o CDI e a Selic. O que é o CDI e a Selic? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a remuneração das negociações interbancárias. Diariamente, os bancos fazem empréstimos entre si, né, e eles remuneram esse empréstimo pelo CDI. A Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a taxa de juros oficial da economia, né? Atualmente, a Selic está 2,75% ao ano. Então, os produtos financeiros de renda fixa atrelada à Selic, infelizmente, não estão protegendo o seu dinheiro da inflação, porque a inflação ano passado, em 2020, foi 4,52% ao ano. Se você tem um produto financeiro que te rende 2,75% ao ano, você não está sendo coberto pela inflação. Se a Selic cai, o CDI também cai e o rendimento da renda fixa diminui. O mercado de renda fixa é um mercado no qual as empresas e o governo captam recursos para financiar as suas atividades. Em geral, os produtos financeiros de renda fixa são mais seguros e, portanto, mais indicados para os investidores conservadores, que abrem mão de uma maior rentabilidade em troca de estabilidade. Como eu falei para vocês, né? A gente tem um trade-off de risco-retorno. Quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno daquele investimento. Antes de apresentarmos os produtos financeiros da renda fixa, eu quero deixar claro que poupança e caderneta de poupança são duas coisas distintas. Poupança é o ato de poupar. Caderneta de poupança é um produto financeiro de baixo risco e protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito até o limite de R$250 mil por CPF. Ela permite saques diários, entretanto, se esse saque for feito fora da data de aniversário, o dinheiro não será rentabilizado. Infelizmente, essa caderneta de poupança, que é tão conhecida dos brasileiros, é o produto financeiro de menor rentabilidade. Bom, como eu já falei, todos os produtos financeiros baseiam-se na arrecadação de recursos por meio de empréstimos ou por meio da sociedade. Mais uma vez, ou você empresta para a empresa ou você vira sócio da empresa. Bom, títulos públicos. Também está muito na moda atualmente os títulos públicos, né? O governo emite títulos de renda fixa para financiar suas atividades, passando os investidores que adquiriram esses títulos a serem credores do governo, né? Esses títulos podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. O tesouro pré-fixado, o valor do resgate é sempre o mesmo, né? Então, se a taxa pré-fixada é 3% ao ano, quanto você vai receber? 3%. O tesouro pré-fixado também tem a modalidade com juros semestrais. Esse é ótimo para quem quer ter uma renda de aposentadoria, uma vez que semestralmente o investidor receberá a renda do seu investimento. Entretanto, se ainda não está na fase de você aproveitar da sua aposentadoria, esse produto não é o mais indicado, ou seja, o tesouro com juros semestrais não é indicado para você. O Tesouro Selic é um tesouro pós-fixado, pois a sua remuneração é definida a posteriori, de acordo com a taxa Selic no período do resgate. O Tesouro IPCA é um tesouro híbrido, porque ele é remunerado pela taxa de inflação na data do resgate e também
uma taxa de juros adicional que é pré-determinada. Então, por exemplo, Tesouro IPCA mais 3%, ele vai te render a inflação no período do resgate mais 3%. O Tesouro Selic tem liquidez diária e, por isso, costuma ser indicado para montar a sua reserva de emergência. Já o Tesouro IPCA+, é adequado para uma reserva de longo prazo, dado que ele garante que o capital não seja corroído pela inflação, né? Porque você vai receber a taxa da inflação mais uma taxa adicional. Bom, então, resumindo, títulos públicos você vira credor do governo, você empresta o seu dinheiro para o governo. Agora, nós temos títulos de crédito privado, né? Que são títulos como os títulos públicos, só que financiam atividades de empresas privadas. Agora, antes de comprar um título de crédito privado, você deve avaliar a capacidade de crédito da empresa que emitiu o título. Por quê? No título público, o governo tem a máquina na mão, se ele não tiver o dinheiro para te pagar no período, ele pode emitir moeda. É claro que isso tem consequências negativas, gera inflação e uma série de outras coisas, mas pelo menos ele pode emitir moeda e te pagar. Agora, uma empresa privada, se ela não tiver dinheiro para te pagar, ela vai te dar calote. Bom, primeiro, título de crédito privado. A gente vai estudar uma série de títulos de crédito privado. Primeiro são as debêntures. Que são debêntures? São títulos de crédito privado de médio prazo e longo prazo, emitido por sociedades anônimas não financeiras de capital aberto. Em geral, tem uma data estabelecida para o vencimento, entretanto, a legislação permite que a emissão de debêntures seja sem data de vencimento e também que sejam resgatadas antecipadamente. Existe uma série de tipos de debêntures, né? As debêntures podem ou não ser incentivadas pelo governo. As debêntures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda e de IOF, porque, como o nome diz, elas são incentivadas pelo governo. O governo quer, né, que você compre essas debêntures, porque essas empresas elas investem em infraestrutura. Já as debêntures comuns, que não são incentivadas pelo governo, elas têm a incidência do IR regressivo, do imposto de renda regressivo. Agora, as debêntures elas podem ser classificadas quanto a conversibilidade, a garantia e a forma. Quanto à conversibilidade, as debêntures podem ser simples, conversíveis e permutáveis. Debêntures simples não podem ser convertidas em ações. Debêntures conversíveis podem ser conversíveis em ações, ou seja, a empresa, ao invés de te pagar o que ela está te devendo, ela pode te dar ações. Debêntures permutáveis, quando a escritura permite que as debêntures sejam trocadas por ações de outra companhia distinta da que emitiu as debêntures. Já quanto à garantia, as debêntures podem ser realizadas com ou sem garantia. Bom, se elas são debêntures com garantia, elas são mais seguras do que as debêntures sem garantias, né? Então, as debêntures sem garantia vão ter que te dar uma rentabilidade maior do que as debêntures com garantia. E quais são as debêntures com garantia? Elas são a real e a flutuante. Debênture real trata-se de garantia por bens móveis ou imóveis oferecidos em penhor ou hipoteca pela empresa emissora da debênture ou por seu conglomerado ou por terceiros. Esses bens não podem ser negociados a não ser que tenha a aprovação dos debenturistas ou se mencionado na escritura da emissão. O montante da emissão não pode ultrapassar 80% do valor total dos bens oferecidos como garantia. Então, se
Se os bens que a empresa pode oferecer como garantia está no valor de R$100 mil, quanto de debênture ela pode emitir? R$80 mil. Já a debênture flutuante, ela possui garantia flutuante, né? Que podem ser vendidas, são bens que podem ser vendidos desde que outro ativo da empresa seja oferecido no lugar. Agora, as debêntures sem garantia, elas são as quirografárias e as subordinadas. As debêntures quirografárias são debêntures que não oferecem ao debenturista nenhuma garantia e o montante de emissão é limitado ao capital social da empresa. E a subordinada, além de não oferecer garantia, né, ela não tem limite de emissão. Essa é a mais arriscada, essa vai ter que ter a maior rentabilidade. E quanto à forma, elas podem ser nominativas ou nominativas escriturais. A nominativa, quando o nome do debenturista fica gravado em um certificado devidamente registrado em um livro específico na sede da emissora, e nominativas escriturais, quando os debêntures são também registradas no nome do debenturista, porém sem a emissão de um certificado. Elas são registradas em sistema eletrônico e custodiadas em uma instituição financeira. Um outro título de crédito privado são as notas promissórias, que também são usadas para captação de recursos por pessoa jurídica, sendo que de curto prazo. As debêntures são médio e longo prazo. As notas promissórias são de curto prazo. E elas podem ou não contar com uma garantia. Elas podem ter remuneração pré ou pós-fixada e o prazo mínimo de uma nota promissória é de 30 dias. O prazo máximo vai depender, né, se é uma sociedade anônima de capital fechado ou capital aberto. Se for de capital fechado, o prazo máximo da nota promissória é de 180 dias. Se for uma sociedade anônima de capital aberto, o prazo máximo é de 360 dias. As sociedades anônimas de capital aberto têm um prazo maior porque elas têm maior transparência no mercado, uma vez que são exigidos que elas divulguem, né, os seus relatórios. Export Notes são títulos de crédito privado emitidos por um exportador brasileiro, referenciado em moeda estrangeira, cujo crédito é referente a um contrato de venda de mercadorias ou serviços para o exterior. Bom, não há prazo mínimo para sua emissão, né? Sendo que o prazo máximo do título é o prazo do crédito a que se refere, ou seja, o exportador, né, ele vendeu o seu produto, mas ele só vai receber, né, quando a mercadoria chegar lá no país de destino. E aí, o prazo, ele precisa desse dinheiro, então ele emite uma Export Note. Só que essa Export Note, ela vai ter um prazo para ele pagar, né, no máximo até a data que ele vai receber do exterior o dinheiro da sua exportação. Embora a remuneração da Export Note seja referenciada em uma moeda estrangeira, a sua liquidação deve ser feita em reais, né? No Brasil, a gente só pode utilizar o real. E o que são bonds? São títulos de crédito privado, né, de dívida de empresas privadas brasileiras, mas eles são emitidos no exterior. Como o nível de poupança brasileira é muito baixo, né, muitas empresas vão captar recursos no exterior. Para o estrangeiro, isso é bom, porque ele pode investir em título brasileiro, que geralmente tem um rendimento maior do que os títulos lá do país deles, né? CDB é também um outro queridinho, né, dos brasileiros, que é o Certificado de Depósito Bancário. É um título nominativo emitido por bancos para financiar suas atividades, inclusive os empréstimos para os clientes, né? O CDB representa o empréstimo de uma empresa ou pessoa física para um banco. A remuneração pode ser pré-fixada ou pós-fixada e ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito.
Bom, a gente viu que títulos públicos você empresta o seu dinheiro para o governo. Títulos de crédito privado, você empresta o seu dinheiro para empresas privadas não financeiras, né? CDB, você empresta o seu dinheiro para empresas financeiras, instituições financeiras, para os bancos. RDB é muito parecido com o CDB, né? Ele também é um título de crédito de instituições financeiras, mas com a diferença do CDB que ele não pode ser resgatado antes do prazo de vencimento e ele é intransferível. Ele também tem o fundo garantidor de crédito. Letras financeiras, trata-se de outra modalidade de captação de recursos dos bancos com a peculiaridade de ser de longo prazo, né, tendo duração no mínimo de 2 anos. E é um ativo menos acessível do que os CDBs e RDBs, porque os aportes são mais elevados. Ele não possui o fundo garantidor de crédito, em contrapartida, o seu imposto de renda é de 15%, e não o regressivo, como nos produtos de renda fixa. Tem como remuneração a taxa de juros pré-fixada, combinada ou não com taxas flutuantes ou com índice de preços, sendo vedada a emissão com cláusula de variação cambial. Letras hipotecárias, título de dívida emitido por instituições financeiras autorizadas a conceder financiamento imobiliário com recursos do sistema financeiro de habitação. Qual é a instituição mais famosa que emite letras hipotecárias? Caixa Econômica Federal. Elas podem ser garantidas por um ou mais créditos hipotecários, porém a soma do valor principal das letras hipotecárias emitidas pela instituição financeira não deve exceder o valor total dos créditos em sua carteira, né? Óbvio. O prazo de vencimento não pode também ser superior ao do vencimento dos créditos hipotecários utilizados como garantia. As letras hipotecárias podem ser indexadas à TR, ao IGPM, ao IGPDI e ao INPC. As indexadas à TR têm prazo mínimo de 180 dias, enquanto para as demais o prazo mínimo é de 60 dias. Então, quando você compra uma letra hipotecária, você está incentivando o mercado imobiliário. As LCIs, letra de crédito imobiliário, trata-se de um título de crédito cujo lastro são créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária do imóvel. Então, as letras hipotecárias são imóveis são imóveis do sistema financeiro de habitação. Já as letras de crédito imobiliário têm o lastro, são créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária do imóvel. A LCI também conta com a garantia de uma instituição financeira e com o fundo garantidor de crédito. Os prazos das LCIs não podem ser superior ao prazo de quaisquer dos créditos imobiliários que as lastreiem. E quanto à remuneração, podem ser taxa pré-fixada, taxa pós-fixada e taxas indexadas a índice de preços. Devendo observar que se o prazo for maior que 36 meses, a atualização deve ser mensal. E se for menor que 36 meses, a atualização deve ser igual ou superior a 1 ano. Letra de crédito agrícola trata-se de um título de crédito nominativo de livre negociação representativo de promessa de pagamento em dinheiro emitido com base em lastros de recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, cooperativas, inclusive financiamentos ou empréstimos relacionados à produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. Então, se você está comprando uma LCA, você está incentivando o agronegócio.
Cédula de produto rural. Trata-se de um título emitido por uma pessoa física ou jurídica que pode ser um produtor rural ou uma cooperativa de produção e representa uma promessa de entrega futura de produtos rurais. Então, o agricultor ele precisa do dinheiro para financiar a sua plantação, então ele vende antecipadamente ao comprador da CPR uma determinada quantidade de algum produto agrícola, comprometendo-se a entregá-lo numa data futura. Mas as CPRs também podem ser de liquidação física, né, que você entrega a mercadoria, mas ou apenas financeira. Tá? Então, pode ser que quem comprou a CPR não queira o produto, queira o dinheiro. E pode acontecer. Aí o produtor rural ele vende aquela mercadoria e com o dinheiro que ele vendeu, ele paga a CPR. Certificado de recebíveis do agronegócio. Trata-se de títulos de renda fixa lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, cooperativas, abrangendo financiamentos ou empréstimos relacionados à produção, comercialização, ao beneficiamento ou à industrialização de produtos, insumos agropecuários ou máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. Então, qual é a diferença, né, do CRA, né, da CRA, como a gente fala? A CRA é uma antecipação de recebíveis. Então, é um título que está lastreado no recebível da empresa. Né? Então, a empresa já vendeu o seu produto agrícola, né? E aí ela tem um título para receber, só que ela vai receber, né, no futuro. E aí ela contrai um empréstimo com a garantia desses boletos que ela vai receber no futuro. Isso é uma CRA. No caso lá da CPR, não. Na CPR, o produtor rural ele já vendeu a produção que ele ainda não tem, vendeu antecipadamente. Né? Agora, na CRA, não. Na CRA, o produtor ele vendeu para uma outra pessoa, ele tem os boletos que ele vai receber no futuro, e aí ele pega um empréstimo que tem como garantia esses recebíveis do futuro. Certificado de recebíveis imobiliários. Trata-se de títulos de crédito nominativos, escriturais e transferíveis lastreados em créditos imobiliários. A sua emissão é exclusiva de securitizadoras de recebíveis imobiliários, definidas como instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, cujo objetivo é securitizar esses créditos e sua emissão e colocação no mercado financeiro. Então, as CRIs, elas são feitas pelas securitizadoras. Certificado de operações estruturadas. Trata-se de um produto financeiro flexível que pode conter renda fixa e variável, ou seja, é um certificado de qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa, o banco pode investir em qualquer produto, colocar ali dentro da COI e virar uma COI. Trata-se de uma alternativa de captação de recursos para bancos, sendo que tem duas modalidades: valor nominal protegido, ou seja, você compra uma COI que pelo menos você vai ter a garantia do seu principal. Então, digamos que você comprou R$1.000 em COI. Se você comprou uma COI de valor nominal protegido, pelo menos os R$1.000 você vai reaver. Né? Claro que se você só reaver os R$1.000, você vai ter prejuízo, porque você deixou o dinheiro no tempo que não teve nenhuma rentabilidade. Mas tem valor nominal em risco, que é a possibilidade de perda até o limite do capital investido. Então, assim, pode ser que você compre uma COI de R$1.000, né, e no final do prazo você tenha R$0. E, assim, com um agravante, né? Quando você compra COI, você não sabe o que você está comprando, porque
é um produto financeiro flexível, ou seja, pode compor uma série de produtos na carteira. Bom, e o imposto de renda para a renda fixa? É o imposto de renda regressivo, né? O que é imposto de renda regressivo? É que ele vai diminuindo com o passar do tempo. Então, se você compra um CDB ou qualquer produto de renda fixa, exceto letras financeiras, né? De 0 a 180 dias, você vai, quando resgatar após os 180 dias, você vai pagar 22,5% sobre o rendimento daquele CDB. Se você comprar um CDB ou um outro produto de renda fixa e ficar com ele de 181 dias a 360 dias, quando você resgatar, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o rendimento. Se você ficar de 361 dias a 720 dias, você vai pagar 17,5% de imposto de renda sobre o rendimento. E se você ficar mais de 720 dias com aquele CDB ou produto de renda fixa, você vai pagar 15% sobre o rendimento. Bom, o mercado de ações é visto como o grande protagonista dos altos lucros, mas, às vezes, um fundo de renda fixa pode ser mais lucrativo do que um fundo de renda variável. A gente não pode subestimar a renda fixa, né? Atualmente, né, a Selic está muito baixa e a renda fixa tem perdido a atratividade, mas nós já tivemos no Brasil produtos financeiros de ótima rentabilidade na renda fixa. Bom, como eu falei, né, a gente, quando compra um produto de renda fixa, a gente está emprestando para alguma entidade. E esse título de renda fixa, ele precisa ter um emissor, que é quem está devendo, quem tomou emprestado, o valor principal, que é o valor que foi emprestado, a taxa de juros, que é o custo do crédito, que é quanto a pessoa te paga por ter ficado com o teu dinheiro por um determinado tempo, e a data do vencimento, que é o tempo determinado para você reaver o seu dinheiro com os juros. Existe um risco, né? Por exemplo, a debênture, se a empresa não tiver o dinheiro para te pagar, ela vai te dar um calote. Como você faz para você se proteger na renda fixa, né? Você pode comprar títulos de renda fixa que tem uma classificação de crédito elevada. Tem gestoras que só investem em títulos AAA, né, que é a máxima, que é a melhor classificação no rating. O que é rating? Né? É uma escala de classificação de crédito. É um termo em inglês que significa classificação. Existe no mundo financeiro uma escala de classificação de risco de crédito com a qual são avaliados os estados e as empresas. Essa medida serve para a gente avaliar quão bom pagador é a instituição que está pedindo crédito. Existem várias agências de rating, né, mas as que dominam o mercado são 3 grandes agências principais, que é a Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's. Quais são os tipos de rating? Eles podem ser classificados por grau ou por nota. Por grau, podem ser especulativo ou de investimento. Os especulativos têm maior grau de inadimplência, enquanto os de investimento têm menor grau de inadimplência. E por nota mostram a posição do ativo em um dos graus por meio de uma nota, que tem essa tabelinha aqui, né? A AAA é o de menor risco de inadimplência. E como as agências avaliam o risco de crédito de uma instituição? Existem vários indicadores, como o contexto político-econômico do país onde a empresa está localizada, a qualidade dos títulos e as garantias que são oferecidas, o grau de endividamento da instituição, a qualidade dos executivos que dirigem a instituição, a administração da empresa é fundamental.
o histórico de crédito pregresso da instituição, a análise do balanço patrimonial e do fluxo de caixa da instituição para saber a saúde financeira da empresa, e a análise de balanço e o fluxo de caixa projetado, que são as expectativas de ganho da empresa no futuro, né? A gente deve ressaltar duas coisas sobre o rating, né? Primeiro, que há um delay na classificação, então, às vezes, você pode estar achando que está comprando um título AAA e ele não é mais AAA, e as agências são pagas pelas próprias instituições que são avaliadas. Portanto, muitas empresas preferem não ser avaliadas, economizar esse dinheiro, né, e oferecerem uma taxa de juros maior. Como eu falei, muitos fundos de investimento só compram títulos bem avaliados. Então, vamos para a renda variável. Bom, principal produto da renda variável, né, que domina o mercado, são as ações. Ações são partes de uma empresa. Ao comprar as ações de uma empresa, você se torna proprietário de parte daquela empresa, tendo direito sobre os lucros da mesma, que são os chamados dividendos. Sobre as ações, você precisa saber o valor intrínseco e o valor de mercado. O que é o valor intrínseco? É o preço justo de uma ação. E o que é o valor de mercado? É o preço que ela está sendo negociado, ou seja, é o preço que os investidores estão aceitando pagar por aquela ação. Muitas vezes, o valor de mercado está errado, porque a gente não tem todas as informações relevantes e porque o ser humano apresenta comportamentos irracionais, né? A gente pode achar que o comportamento do passado vai se repetir, a gente pode ter excesso de confiança, né? A gente pode ignorar a razão inicial que a gente comprou aquela ação e começar a torcer, a gente pode ter aversão a perdas e a gente pode seguir o efeito manada, né? Seguir o que tá ouvindo aí. Geralmente, quando a gente segue a manada, a gente segue o que está se falando no mercado, a gente entra atrasado, porque quando começa o bochicho, né, a Eletrobras vai ser privatizada, né? Se ela vai ser privatizada mesmo, esse bochicho, e você só está entrando depois do bochicho, você está entrando atrasado. Você tem que entrar antes, pegar o preço dela de mercado antes desse bochicho. Aí você compra bem. O segredo é comprar bem para vender bem, né? E para você comprar bem, você tem que se antecipar. Bom, no longo prazo, o valor de mercado tende a se igualar ao valor intrínseco, né? Porque aquelas informações que a gente não tinha, a gente vai estudar e vai ter conhecimento. Então, no longo prazo, tende a se igualar. Você pode investir em ações que distribuem dividendos ou em ações que têm boa expectativa de valorização. Se você escolhe empresas que distribuem dividendos, o valor da ação vai depender da expectativa de bons dividendos. Muitos desses investidores não se preocupam muito com o preço da ação, se preocupam em qual foi o percentual do lucro que ela distribuiu. Se você escolhe empresas que não distribuem dividendos, precisa calcular o valor intrínseco para decidir quando comprar. O cálculo do valor intrínseco é feito por meio de uma análise fundamentalista de ações. Quais são as perguntas a serem respondidas numa análise fundamentalista? A empresa é resistente a crises? Né? Como é que foi o comportamento da empresa ao longo do tempo? A administração da empresa é competente? O setor da empresa ele está em expansão, está em declínio, está estável? Como está o setor? Qual é a estimativa de lucro da empresa para o próximo ano? Com a expectativa de lucro,
se calcula a expectativa de dividendos. E com a expectativa de dividendos se faz o valuation e daí descobre o valor intrínseco da ação. Bom, além das ações, você pode comercializar moedas, né, diferentes moedas no mercado. Eu, por exemplo, eu opero dólar futuro. As principais moedas são dólar, euro e libras esterlinas. Vale ressaltar que as criptomoedas elas estão bombando aí, mas elas não são regulamentadas pela CVM. Commodities. Commodity significa em inglês mercadoria. No mercado financeiro, são produtos do tipo matéria-prima, exemplo, soja, café, arroz, petróleo. Fundos imobiliários são fundos compostos por investidores que investem em cotas de investimentos imobiliários. Exemplo, galpões, shopping centers, hospitais. Quais são os principais indicadores a serem analisados num fundo de investimento imobiliário? Tipo do fundo imobiliário, se é tijolo, se é papel, se é fundo de fundo. Quem é o administrador e o gestor do fundo? Geralmente, se a gestora é boa, ela cobra uma alta taxa de administração, que a gente deve ter cuidado com isso. Qual foi o último dividend yield? Quais foram os últimos 12... quais foram os últimos dividend yield dos últimos 12 meses? Qual é a relação do preço sobre o valor patrimonial do fundo? Se essa relação for menor do que 1, a cota do fundo está sendo negociada por um valor menor do que o valor do patrimônio do fundo por cota, então vale a pena comprar. Qual é a liquidez desse fundo imobiliário? Quem é o público-alvo, se é o público geral ou investidor qualificado, que investe mais de R$1 milhão. E qual é o mercado que esse fundo está sendo negociado? É na bolsa ou é no mercado balcão? Bom, também é importante analisar a quantidade de imóveis do fundo, a localização geográfica dos ativos, a taxa de vacância e de ocupação, tipos de contrato de locação e, no caso de fundos imobiliários que tenham CRIs, analisar os ativos do certificado e quem é a securitizadora. Bom, o início do investimento em renda variável deve ser feito por fundos. Pode ser fundos imobiliários, pode ser de ações, multimercados. Por quê? Porque o fundo tem um administrador que estuda o mercado e toma as decisões por você. O fundo de ações, ele investe a maior parte em ações. O fundo multimercado, ele investe em vários tipos de investimentos que permite a diversificação. A gente também pode investir nas ETFs, que são Exchange Traded Funds, ou fundo de índice, que representam uma fração do índice de referência do fundo. Por exemplo, ao comprar ETF do índice Bovespa, estamos comprando cotas das ações negociadas na bolsa que compõem o índice Bovespa. É uma forma de diversificar com pouco dinheiro. O ideal é buscar a diversificação de 4 formas. Nos setores da economia, ou seja, uma empresa que tenha custos em dólar com uma que tenha receita em dólar. Porque aí, se o dólar aumenta, aumenta os custos de uma determinada empresa, mas, em contrapartida, aumenta a receita da outra empresa. Então, cai o preço de uma ação, mas sobe o preço de uma outra ação e eu minimizo o meu risco. Também devo diversificar no tamanho das empresas, porque empresas pequenas têm grande possibilidade de crescimento, mas as empresas grandes têm maior vantagem competitiva. Também devo diversificar em países. O Brasil tem grande estabilidade econômica, então convém investir também em ações de empresas estrangeiras. E também na quantidade de empresas. O ideal é investir em pelo menos 10 empresas, 10 a 20 empresas diferentes. Algumas dicas.
só invista em empresas que você estudou. Se você não tem muito tempo, prefira grandes empresas, porque quanto maior a empresa, menor é a sua oscilação no mercado. Outra dica, invista no máximo 30% num determinado setor e no máximo 20% numa ação. Busque empresa competitiva e com bom balanço. E aí, uma forma de você escolher, né, uma ação é você fazer a relação que tenha um baixo patrimônio líquido por preço de mercado ou buscar um baixo preço por lucro líquido ou um alto dividendo médio pago em relação ao preço. Né? Uma dessas três, você está utilizando uma boa forma de se escolher uma ação. Enfim, procure empresas de setores que você entenda, com boa administração, lucrativas e com bom preço e bom valuation. Para saber se os valores dos indicadores calculados estão bom, deve-se comparar com os índices de outras empresas do mesmo setor. Então, por exemplo, se você vai calcular, vai analisar uma empresa pelo dividendo médio pago, aí você faz o dividendo médio pago dela e das outras ações do setor. Se você vai analisar a ação pelo baixo patrimônio líquido em relação ao preço de mercado, você faz a relação dela e das outras empresas do setor. Assim, você tem como comparar e identificar se esse indicador ele está bom ou se está ruim, se a empresa está boa, está o momento de compra ou não. Onde encontrar as informações necessárias para você fazer as suas análises? No RI da empresa, nas empresas de pesquisa que oferecem os relatórios, nos sites de notícia, conversando com os especialistas, enfim, você tem que estudar todos os dias. Qual é o imposto de renda para renda variável? No day trade, que é a transação de compra e venda no mesmo dia, o imposto de renda é 20%. No swing trade, que você compra hoje para vender amanhã, daqui a uma semana, daqui a alguns meses, o imposto de renda é 15%. Sendo que no swing trade, se você teve um lucro de até R$20 mil, você não paga imposto de renda. Fundos de investimentos seguem a tabela dos fundos de renda fixa, conforme foi visto anteriormente, que é aquele imposto de renda regressivo. Já os fundos de ações são 15% para qualquer período. O outro imposto de renda, o outro imposto que incide é o IOF, mas ele é regressivo. Enfim, a gente viu, né, que na renda fixa você se torna credor da instituição. Então, o que você deve analisar é o risco, né, lá na escala de rating, pois a rentabilidade já foi acordada previamente. Prefira títulos AAA ou produtos com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Na renda variável, você se torna sócio, então você precisa fazer uma análise fundamentalista e calcular o valor intrínseco da ação. Você também pode fazer trades de curto prazo, o swing trade e o day trade, né, como eu acabei de falar. E para essa análise de curto prazo, o ideal é você utilizar a análise técnica, que estuda a série histórica dos preços da ação. Bom, o mercado financeiro ele é eclético, tem várias opções. Escolha a que você mais se identifica e siga a sua jornada. Caso não queira, opte pelos fundos. Agora que você já tem um mindset do investidor, já traçou seus objetivos, já tem uma noção de investimentos, é hora de abrir uma conta na corretora, transferir o dinheiro e começar a investir. Qualquer dúvida, me contate pelo meu e-mail, priscilafernandes.dsc@gmail.com ou pelo Instagram, priscilafernandes.dsc.
Bons investimentos a todos e muito obrigada por terem assistido essa Masterclass até o final.